Meus queridos irmãos e irmãs, no dia 7 de setembro, vigília da Natividade da Toda Santa Mãe de Deus, nasceu também a nossa nação, o nosso país, o Brasil. E o Brasil, assim nós o cremos, tem uma vocação que foi pensada por Deus desde toda a eternidade. Nós precisamos ser fiéis a essa vocação, porque infelizmente o nosso país já vai tão longe, tão distante de sua verdadeira vocação. Quando Deus quis fundar o reino de Portugal, Ele o fez através de um milagre no qual o Brasil já estava presente. O primeiro rei de Portugal, Afonso Henriques, estava nas vésperas de uma batalha contra os mouros, na reconquista do território da Península Ibérica, e ele estava em desvantagem. Era uma pequena tropa contra um exército bem maior. E então, saindo da sua tenda onde ele estava acampado, Afonso Henriques teve uma visão. E apareceu Jesus crucificado. É por isso que até hoje, nas armas de Portugal, estão lá os símbolos das 5 chagas de Cristo, por causa dessa visão. As 5 chagas de Cristo, porque Jesus apareceu para Afonso Henriques crucificado. E então, o rei, o futuro rei, que naquela época não havia Portugal, portanto não havia reinado, Afonso Henriques viu Jesus, se ajoelhou diante dele e disse: Senhor, não é necessário que apareças para mim, porque a fé eu a tenho desde o meu batismo. Por que vós não apareceis aos mouros, aos incrédulos, aos muçulmanos, para que eles se convertam e parem de guerrear contra nós? E então, Jesus respondeu que ele estava aparecendo para dizer a ele que ele iria, embora em grande desvantagem bélica, ele iria vencer aquela batalha. E que depois da vitória, os seus soldados, entusiasmados, iriam querer coroar o rei, e que ele, por humildade e modéstia, não recusasse, que ele não ficasse tomado de humildade e de modéstia e dissesse: não quero ser rei. Aceite ser rei, porque eu irei fundar o teu reino em rocha firme, e irás levar o meu nome a gentes estranhas. Irás levar esse reino de Portugal, irá levar o nome de Cristo a povos estrangeiros. Somos nós. A evangelização que aconteceu com as navegações portuguesas no século XVI. Desde a fundação de Portugal estava lá presente a intenção de Jesus de fundar um reino para que, abençoado pelas 5 chagas de Cristo, esse reino propagasse o nome de nosso Senhor a nações pagãs. E é assim que
houve um desígnio de Deus para que fosse fundado o Reino de Portugal. Logo desde cedo, Portugal começou a ter grande devoção pelo anjo da guarda que Deus havia dado a essa nação. O anjo da guarda de Portugal consta na devoção do calendário português, e foi o anjo da guarda de Portugal, nós bem sabemos, que apareceu a Nossa Senhora, que apareceu para os videntes de Fátima, preparando a vinda de Nossa Senhora. O anjo da guarda de Portugal apareceu às criancinhas, Lúcia, Francisco, Jacinta, preparando Nossa Senhora que viria, e viria para dizer que, apesar de todas as convulsões sociais que Portugal estava vivendo naquela época, debaixo de um governo maçônico que perseguia a igreja, que o dogma da fé iria permanecer em Portugal, não iria perecer em Portugal. Eis aí a vocação de Portugal, o anjo da guarda, Nossa Senhora e a profecia. Quando no dia 7 de setembro foi proclamada a independência do Brasil, exatamente porque as cortes de Portugal, liberais, queriam escravizar o Brasil, que nunca tinha sido tratado como verdadeira colônia, mas como território português, queria que o Brasil retrocedesse e voltasse atrás. O nosso país tomou na mão a sua vocação de não retroceder, não voltar atrás à infância, mas maduramente, como um filho que toma a sua vocação adulta, o Brasil então proclama a independência de Portugal. Mas ao proclamar a independência de Portugal, não deixamos a fé, que foi a razão pela qual Portugal foi fundada e pelo qual o nosso país foi fundado. Ainda no tempo do Império, se estabeleceu a devoção pelo anjo do Brasil. Infelizmente, essa devoção foi caindo em desuso e sendo esquecida. Mas ela foi estabelecida no nosso país desde o início, sabendo que o Brasil é uma continuidade espiritual dessa missão de Portugal. Não é à toa que o Reino de Portugal, que foi fundado com a aparição de Cristo crucificado, encontra o seu perfeito paralelo no Brasil, que foi fundado com o nome de terra de Santa Cruz. Não é à toa que o Reino de Portugal, que foi consagrado à Imaculada Conceição, encontra o seu perfeito paralelo no Brasil, no Império do Brasil, consagrado à Imaculada Conceição Aparecida. Nós estamos no dia 7 de setembro, mas uma semana antes, no dia 22 de agosto, quando hoje se celebra Nossa Senhora Rainha, no calendário antigo se celebrava o coração Imaculado Coração de Maria, e na época da independência do Brasil era o dia da oitava da Assunção de Nossa Senhora aos céus.
Nesse dia 22 de agosto, o príncipe herdeiro, Dom Pedro, passou a caminho do Rio de Janeiro para São Paulo, passou no município de Guaratinguetá, numa pequena capelinha de Nossa Senhora da Conceição Aparecida. E prometeu consagrar o Brasil a Nossa Senhora da Conceição Aparecida, a pequena imagem milagrosa que já lá estava. Uma semana antes de proclamar a independência, mal sabia o príncipe herdeiro que uma semana depois ele já seria imperador desse novo império. Um império que começa com o Portugal, com a Santa Cruz, com o Portugal consagrado à Imaculada Conceição. A vocação do Brasil, nos desígnios de Deus e na providência divina, é grande. Mas o nosso país não tem sido fiel à sua vocação. Vamos pedir a Deus, nosso Senhor, que se compadeça de nós. Que o nosso santo anjo da guarda, o santo anjo da guarda do nosso país, que recebeu de Deus, claro, a missão de coordenar a missão de todos os nossos anjos da guarda enquanto nação. Todos nós temos cada um pessoalmente um anjo da guarda, para cumprir a nossa vocação individual, mas também a nossa vocação enquanto país. E o anjo da guarda do Brasil tem essa missão. Então, nesse dia em que nós celebramos o Dia da Pátria, vamos humildemente nos colocar à disposição das inspirações do Santo Anjo da Guarda do Brasil. Nós não sabemos a grandeza da vocação que Deus tem reservado para nós. Podemos imaginar, podemos, assim, rezar, mas o que devemos mesmo fazer é pedir a Deus luzes para sermos dóceis. Um dos grandes perigos que o nosso país agora está sofrendo nesses dias é o perigo de lenta, gradualmente, imperceptivelmente, ir sendo legalizado o aborto no país. Peçamos ao Santo Anjo da Guarda, peçamos à Virgem Maria Imaculada Conceição Aparecida, que nos livre dessa tragédia, de ser uma pátria, de o Brasil ser uma mãe que mata seus próprios filhos. Peçamos a Jesus, dentro de cujas chagas foi fundada a vocação de Portugal e do Brasil. Dentro de vossas chagas escondei-me, não permitais que eu me separe de vós. Do espírito maligno defendei-me. Vamos pedir isso, pedir devotamente, pedir de coração. Deus quer nos dar essa graça. Aproveito também nesta homilia para pedir a vocês orações de ação de graças e de pedido de perdão a Deus. No dia de hoje, com a graça de Deus, eu celebro 30 anos que eu fui ordenado diácono na vigília da Natividade de Nossa Senhora. Durante a novena tão tradicional de nossa diocese, nossa arquidiocese, novena de Nossa Senhora do Bom Despacho, no único dia do ano em que a imagem de Nossa Senhora do Bom Despacho é levada em procissão para a catedral, debaixo do olhar de Nossa Senhora. Há 30 anos atrás, eu era ordenado diácono.
nesses 30 anos, quantas maravilhas de Deus para agradecer e quantas misérias humanas para pedir perdão. Coloquemos também tudo isso no altar de Deus. Peço as orações e vamos com coragem pedir a Deus que possamos cumprir nossa vocação, que nossos santos anjos nos ajudem, o Santo Anjo da Guarda no Brasil nos ajude, e vamos nos esconder dentro das chagas de Jesus. Dentro de vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu me separe de vós.